um pequeno exercício agora, tá? O exercício aqui é o seguinte. Você vai ler esse trecho aqui abaixo e vai marcar a alternativa que corresponde a ele, tá? Então, olha aqui. O trecho é esse. José acordou feito siri na lata, antes do cantar do galo, e foi tomar banho. Então, qual é a alternativa correta? Alternativa A. José acordou sujo? Será que é isso que o texto está falando? Siri na lata. O siri vive na lama, né? Será que foi porque José acordou sujo? Será que é isso? E por isso que ele foi tomar banho? Não sei. Letra B. José acordou irritado, pois era muito cedo. Será que é isso que esse trecho aqui está falando? José acordou irritado e foi tomar banho para se acalmar. Será que é isso? Letra B. José acordou cedo, pois era um homem responsável. Letra E. José acordou muito mal-humorado. Vocês marcariam o que aí? Letra E. D. B de bola. José acordou irritado, pois era muito cedo. Letra E. Então temos aqui uma pequena divisão. Olha só, para você ver como você aprender a ler a Bíblia, lhe ajuda a aprender a ler qualquer outro texto também, assim, vai lhe ajudar acerca disso. Até numa prova, você pode cair numa prova de um concurso. Teve uma vez que eu estava fazendo, eu fiz uma aula de preparatória para um concurso, e aí o professor de interpretação de texto estava falando, e aí, eu até já contei essa parte aqui, né? Mas a segunda parte eu não contei, que uma menina falou assim, professor, eu acho muito difícil interpretação de texto, porque é muito subjetivo. Aí ele falou, aí é que tá. Não é subjetivo. Sabe o que faz a gente pensar que é subjetivo? A nossa professora lá da 4ª série, que quando ela dizia, passava assim a questão, diga o que o autor quis dizer. Aí sempre vinha lá o menino danado, o Joãozinho levantava o braço e dizia, poxa, professora, como é que eu vou saber o que o autor quis dizer? Eu não estava lá com ele? Natan, deve ser esse menino que levantava a mão e falava isso. Eu não estava lá com ele, aí o professor falou assim, então, aí nesse caso é o menino danado que tem razão. Porque eu não tenho como saber o que o autor quis dizer. Eu só tenho como saber o que o autor disse. E o que o autor disse está no texto. Então, se você tiver... Aí essa segunda parte eu não contei aqui ainda, mas ele falou assim, se você tiver em dúvida entre duas alternativas numa prova, marque sempre aquela que só contém o que está no texto. Marque... Como é? Marque sempre aquela que todas as informações que estão nela podem ser extraídas do texto. Então vamos ver. José acordou sujo. O texto está falando isso? Não. Siri na lata é uma expressão idiomática para falar de quê? De irritação. Ele acordou irritado. Né? O siri na lata ele fica muito bravo, né? Então é isso. Então descarta a letra A. Letra B. José acordou irritado, pois era muito cedo. Ok. Siri na lata significa que ele acordou irritado. O texto está falando que ele acordou irritado porque era cedo? Fala que ele acordou cedo, fala que ele acordou irritado, né? Antes do cantar do galo também a expressão que significa cedo. É cedo realmente, mas não fala que ele acordou irritado porque era cedo. Então descarta isso aqui também, porque essa informação do porquê ele acordou irritado não está no texto, certo? José acordou irritado e foi tomar banho para se acalmar. O texto fala que ele acordou irritado, que ele foi tomar banho, mas diz por que ele foi tomar banho? Não sabe, ninguém sabe por que ele foi tomar banho. Então, isso aqui também não está no texto. José acordou cedo, pois era um homem responsável. Está aqui no texto isso? José acordou muito mal-humorado. Está no texto? Então, a alternativa correta é a letra E. Então, olha só. Então, dica, tá? Para ler a Bíblia ou para ler qualquer coisa, para você entender uma mensagem de WhatsApp. Tem gente que pega, fica com raiva da pessoa que mandou a mensagem,
Porque não entendeu, tirou mais do texto que está ali. Então, a regra que a gente tira disso aí é: conclua do texto apenas o que está no texto. Conclua do texto apenas o que está no texto. Não extrapole o que está no texto. É um exemplo, vamos ver lá, João 10:30. João, capítulo 10. Verso 30. O que é que diz aí? Eu e o Pai somos um. Por que eu coloquei esse texto aqui? Esse foi um texto muito utilizado um tempo atrás na igreja por um pessoal que era antitrinitariano, ou seja, gente que não crê na Trindade. E essas pessoas usavam esse texto aqui, inclusive até o título de um livro deles que foi lançado, Eu e o Pai somos um, para negar a pessoa do Espírito Santo. Dizer que não existe uma terceira pessoa na Trindade, porque não tem a pessoa do Espírito Santo. Então, alguns falavam que o Espírito Santo era uma força, outros falavam que o Espírito Santo, ora era a pessoa do Pai, ora era a pessoa do Filho, mas não a terceira pessoa. E se baseavam nesse texto aqui. Eu e o Pai somos um. Como o texto não menciona o Espírito Santo, então ele não existe. Veja, mas isso está contido nesse texto? Porque ele não menciona o Espírito Santo, significa que ele não existe? Ou que ele não é uma pessoa? Não. O texto não está falando eu e o Pai somos um e mais ninguém e não existe outra pessoa. Não está falando isso. Ele está falando da relação dele com o Pai, apenas. Então, também existe uma leitura muito seletiva. O pessoal pegava assim e selecionava algumas... quando Paulo ou algum escritor de alguma carta da Bíblia ia se despedir, pegava lá as saudações finais e dizia, olha, que a graça de Jesus e o amor do Pai sejam com você. Cadê o Espírito aqui? Aí ele só selecionava aquelas saudações que continham os dois. Mas outras saudações continham os três. A graça de Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito. Essas ele não pegava. Então, além de você concluir a mais do que está no texto, eles ignoravam várias outras passagens que mencionavam a pessoa do Espírito. Então, uma dica muito importante, conclua do texto apenas o que está no texto. Se a pessoa pega e fala assim, não, mas esse texto aqui está falando tal coisa, certo? Você consegue extrair, pronto, o texto está falando A, ok. Você consegue extrair A do texto? Não, o texto está falando Y, ok, extraia Y do texto. Sublinhe onde o texto traz Y. Senão, você não pode defender essa ideia, senão essa ideia não está no texto.